de G.H. Lang. Quem são os de Cristo Jesus? Sem sombra de dúvidas, é fato que há duas partes importantes das Escrituras sobre o tema da ressurreição que parecem contemplar todos os crentes como participantes da primeira ressurreição. Estas são 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15. O morrer é lucro. A primeira passagem fala daqueles que adormeceram em Jesus, 1 Tessalonicenses 4,14. É isto necessariamente o fato concernente ao fim de todos os crentes ao morrerem? Acaso não existe a morte por meio de Satanás agindo como o executor da sentença do tribunal do céu contra os pecados de um crente? 1 Coríntios 5:5, 11, 30, Atos 5:10, 1 Timóteo 1:19-20, 1 João 5:16-17 e Tiago 5, dos versículos 19 a 20. O homem, devido ao pecado, está por natureza debaixo do poder de Satanás, como aquele que, por intermédio de seus anjos servidores, recolhe a vida humana quando o Altíssimo exige. Hebreus 2,14, Atos 12:23, Lucas 12:20 e Jó 2:6. Mas o pecador que, por meio da fé, se submete a Cristo, é transferido da autoridade de Satanás e é colocado sob o reino do Filho de Deus, conforme Colossenses 1,13. E desde então, o maligno não pode tocá-lo, 1 João 5,18. Em vida, seu Senhor o protege, e na morte o coloca para dormir. Mas, por causa do pecado grosseiro de viver novamente como se fosse um servo de Satanás, ele pode ser entregue a Satanás em relação à sua experiência atual. Mateus 5:23, 26, 6:13, 18:34 e 35. Bem como em sua vida corporal, fazendo com que, então, Satanás possa ser autorizado a interromper sua vida, como mostram as passagens citadas acima. Neste caso, essa morte não pode ser chamada de lucro, como Paulo diz a respeito de sua morte em Cristo em Filipenses 1:21. Quando Paulo escreveu sobre a morte como um ganho, ele não estava fazendo nenhuma declaração geral concernente a todos os crentes. Ele disse: "Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho." Naquela época ele era prisioneiro, e não era certo que ele não morresse em breve pela fé. Era com respeito à sua morte como mártir que ele estava falando. Algo similar ao que ocorreu com o fiel Estevão, o qual, morrendo como uma testemunha de Cristo, pôde dizer: "Senhor Jesus, recebe meu espírito." O Senhor aceitou a confiança, e o simples registro daquele terrível momento é: ele adormeceu. Sem dúvida, não só os mártires, mas cada um que verdadeiramente pode dizer: "Para mim viver é Cristo", pode verdadeiramente acrescentar: "E o morrer é lucro." Aqueles que assim adormecem, como esperamos, participarão da primeira ressurreição. Já quanto aos demais cristãos, não há garantia de que participarão deste privilégio. A imagem do celestial. Mas ainda se afirma que em 1 Coríntios 15:51, embora a Escritura declara que nem todos dormiremos, pelo fato de que alguns estarão vivos na vinda do Senhor, todavia todos seremos transformados. E com certeza, diz o objetor com ênfase, todos significa todos, e certamente assim o é. Mas notemos que no versículo 22 está dito: "Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados." Aqui a expressão todos significa toda a humanidade, pois todo filho de Adão algum dia será ressuscitado por Cristo. João 5, de 28 a 29. Mas nem todos na primeira ressurreição, conforme
Apocalipse 20, versículo 5. Embora neste mesmo capítulo todos significam diferentes coisas, e no versículo 51 o termo requer limitação, já que se refere a uma parte menor do que no versículo 22. O último e imediato contexto está nos versículos 48 e 49, que falam daqueles que devem trazer a imagem do celestial, isto é, devem compartilhar com o Senhor de sua forma celestial, de sua glória e soberania. Agora, a leitura mais difícil e, portanto, a mais provável é a que aparece na versão revisada inglesa. Como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. É evidente que alguém que copie um documento provavelmente não inserirá por engano uma palavra ou ideia mais difícil do que o manuscrito que o precedeu, de modo que, como regra, é provável que a leitura mais difícil tenha sido a leitura original. Além disso, neste caso, a tradução mais fiel, que diz "também devemos trazer", é tão bem atestada pelos manuscritos mais antigos, que foi adotada como a verdadeira leitura por Lachmann, Tischendorf, Tredgels, Alford, Westcott e Hort, e foi tida como texto oficial nas últimas edições do Novo Testamento grego Nestle e von Soden. Ellicott prefere a leitura comum, mas apenas em termos subjetivos e internos, e sua observação sobre a autoridade externa é enfática. Abre aspas. É impossível negar que o subjuntivo, forma do verbo que indica algo que pode ou não acontecer, forezomen, é apoiado por uma autoridade muito preponderante. Fecha aspas. Alford afirma também que nenhuma conjectura que se baseie na dificuldade doutrinal deve ser admitida se for contrária à verdade mostrada no consenso dos manuscritos gregos nas mais variadas versões. Weymouth reforça esse ponto de vista ao traduzir essa expressão para "façamos com que também tenhamos". Por intermédio dessa exortação, o apóstolo coloca sobre os cristãos a responsabilidade de se assegurarem de trazer aquela imagem do celestial que é indispensável para herdar o reino de Deus, conforme o versículo 50. Nisso, Paulo é apoiado por Pedro, que também escreve sobre a herança que está reservada no céu, conforme 1 Pedro 1,4, da qual ele ainda faz uma descrição pela afirmação posterior que o Deus de toda a graça vos chamou para sua eterna glória em Cristo. 1 Pedro 5,10. Todavia, em sua segunda epístola, Pedro prossegue conclamando aqueles que foram chamados a com mais diligência confirmarem a sua vocação e eleição, 2 Pedro 1,10, mostrando assim que este chamado para compartilhar a glória de Deus tem que ser assegurado. Ele não está de forma alguma discutindo a justificação pela fé ou sugerindo que isso deve ser garantido por obras feitas após a conversão. Sem dúvida, a justificação e a vida eterna não são seu assunto aqui. Ele escreve expressamente para aqueles que conosco já alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1,1. O chamamento da graça é para compartilhar da glória eterna de Deus, ou como Paulo expressa, compartilhar o reino e a glória do próprio Deus. E ele nos diz que ele exortava, encorajava e consolava a fim de que seus filhos na fé pudessem andar de maneira digna de Deus, que os havia chamado para tal dignidade suprema do seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 2, dos versículos 11 a 12. Pelo fato desse chamamento mais honroso precisar ser assegurado, confirmado, por um andar digno, a fim de que os crentes possam ser considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também eles padecem, 2 Tessalonicenses 1,5,
A leitura que possamos chegar a ter a imagem do celestial torna-se consistente e importante. Assim, 1 Coríntios 15, 51 a 52 é endereçado àqueles que se supõem estarem respondendo a essa exortação. E isso significa que a expressão "nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados" está se referindo a todos que cumprem essa condição. Todos realmente significa todos, ao ser aplicado estritamente a esse grupo que se supõe assegurarem em si mesmos a imagem do celestial ao viverem em santo procedimento. A ressurreição das primícias. Além disso, o principal antecedente do versículo 52 está no versículo 23. Mas cada um será vivificado em sua própria ordem. Primeiro, Cristo, as primícias. Segundo, então aqueles que são de Cristo em sua parousia. Terceiro, depois o fim. Cada um será vivificado, mas não todos na mesma hora. Antes, cada um o será em sua própria classe ou companhia, ou tagma em grego. O Messias é as primícias, ele é o primeiro. Então depois, os que são do Messias, isto é, os que são como ele em seu caráter de primeiro fruto, estes serão vivificados em sua parousia. E então depois vem o fim de todas as dispensações, envolvendo a ressurreição de todos, envolvendo tanto os salvos como os não salvos, não ressuscitados antes. Aqui está uma razão adicional para a visão de Robert Chapman, a ser considerada mais tarde, de que a primeira ressurreição abrange apenas um grupo de primícias, e não a todos que serão finalmente ceifados na colheita da vida eterna. A tradução "aqueles que são de Cristo" não é uma tradução exata. Em grego se lê, então, "os de Cristo", hoi tou Christou, em sua parousia. Tal expressão carrega grande importância, pois não se trata do que essas palavras podem significar para um leitor inglês ou de qualquer outra língua, nos dias de hoje, com sua mente obcecada por uma certa teoria, mas do que elas transmitiram para um ouvido grego da época em que foram escritas. Veja o apêndice. Nota: o apêndice contendo o estudo completo da expressão hoi tou Christou, os de Cristo, será publicado em breve. Os companheiros do rei. No ideal e na possibilidade, todos os que estão em Cristo são de Cristo, mas é possível ser um crente nele para a salvação do inferno e não ser daquele círculo pessoal privilegiado que ele reconhecerá diante de Deus, dos anjos e dos homens como seus companheiros. Tais fatos são claramente ensinados na palavra. Nosso Senhor disse a Pedro: "Se eu não te lavar, tu, Pedro, meu discípulo e seguidor fiel, não tens parte comigo." João 13:8. Ele não disse "em mim", pois se assim fosse, Pedro estaria em risco de perder tudo, incluindo a salvação. O Senhor usou a expressão "comigo", querendo dar a entender que se Pedro não tivesse os pés lavados, ele não poderia continuar em sua companhia, em seu círculo íntimo. Depois, temos mais esse registro. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão, peripatesousin, caminhar próximo habitualmente, de branco junto comigo, pois são dignas. Apocalipse 3:4. Isto é, serão meus companheiros. Podemos encontrar essa expressão sendo também usada para os associados pessoais do rei Roboão, aqueles que tinham crescido com ele. 1 Reis 12, de 7 a 10. Contrastando a estes que caminharam com Cristo em sua humilhação e que andarão com ele em sua glória, estão aqueles mencionados em João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Mas daqueles que continuam com ele, o Mestre graciosamente diz:
o vencedor, será assim, ou seja, como consequência de ter andado de branco sobre a terra, de ter mantido a si mesmo puro das manchas do mundo. Tiago 1:27, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Este será o reconhecimento público do Rei, de que os tais fazem parte de seu honrado e íntimo círculo. Lucas 12:9, 2 Timóteo 2, dos versículos 11 a 13. O fato de que tais pessoas que demonstram especial confiança e fidelidade a Deus serem como consequência disso providas de uma intimidade com Ele, que os outros servos ou filhos negligentes não desfrutam, é uma verdade que percorre toda a Escritura. Alguns exemplos são: Abraão, peculiarmente amigo de Deus, de quem Jeová não esconderia nenhum de seus propósitos. Gênesis 18, de 17 a 19. Moisés, privilegiado muito além do que qualquer outro do povo de Deus, podendo conversar boca a boca com o Senhor pelo fato de lhe ser fiel. Números 12, de 7 e 8. Os profetas, em quem Jeová depositava tamanha amizade, que decidiu que não tomaria nenhuma ação antes de informá-los. Amós 3:7. Destes profetas, Eliseu é um exemplo notável, como nos mostra o tom de surpresa em suas palavras. Jeová encobriu de mim e não me manifestou. 2 Reis 4:27. Por isso, Deus, reprovando os falsos profetas, diz: quem deles esteve no conselho de Jeová? E se eles estivessem estado no meu conselho? Jeremias 23, 18 e 22. Não conselho, como aparece na versão autorizada inglesa, mas em meu conselho secreto, minha câmara secreta de decisões. Como dá a entender, a expressão hebraica era para onde os profetas fiéis foram transportados em espírito. 1 Reis 22, 19. Vós sois meus amigos, se... De semelhante modo, no Novo Testamento, aprendemos que milhares de pessoas creram em Jesus quando ele estava aqui. Mas destas, algumas poucas desfrutaram seu amor especial. Um exemplo disso pode ser visto na família de Betânia, João 11, versículo 5. Um pequeno grupo teve a honra de compartilhar peculiarmente sua labuta, ministério, reprovação e companhia, e será, portanto, especialmente honrado em seu reino. Lucas 22, de 28 a 30, e Apocalipse 22, 14. E mesmo dentre estes, um círculo ainda menor eram mais especialmente favorecidos com a sua confiança. Lucas 9, 28, Mateus 26, 37. E um destes mais chegados era amado acima de todos eles. João 13, 23, 19, 26, 21, 7 e versículo 20. Mas como não há acepção de pessoas, nem favoritismo com o Senhor, Colossenses 3:25, 1 Pedro 1:17, etc., deve ter havido razão para esta distinção de alguns. Em João 15:14 e 15, Cristo estabelece a sua condição com as palavras: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo escravos, embora deva ser bem notado pelas aberturas das epístolas, que é exatamente disso que continuaram a chamar-se a si mesmos os apóstolos. Porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Assim como para com Abraão, seu amigo, assim para com estes, nada ele lhes havia ocultado. Não possuía segredos, mas tornara conhecido a eles tudo o que ouvira. Mas os termos desta incomparável amizade foram e são: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Termos estes que não interferem no perdão dos pecados ou na obtenção da vida eterna, mas que está ligada à natureza simples das questões da amizade entre o Criador e a criatura, entre o Rei
e o súdito. A este círculo privilegiado, todos podem chegar, mas ele só pode ser de fato alcançado quando aquele que busca nele entrar paga o preço inevitável de plena obediência ao seu Salvador como seu Senhor. Somos casa de Deus, se. Também em Hebreus 3, 12 a 14, nós vemos essa mesma verdade. Ali aprendemos que nós nos tornamos companheiros do Messias, metokoi tou Christo, e que assim continuará sendo, se retermos firmes até o fim a confiança que tivemos no início. E anteriormente, no versículo 6, é-nos dito que somos a casa sobre o qual o Filho de Deus é o governante, se mantivermos firmes a ousadia e a glória da nossa esperança até o fim. Israel, embora redimido pelo sangue e liberto da escravidão, não se tornou a casa de Deus até que se passasse um ano inteiro após a redenção. Êxodo 40, 1. E embora eles fossem o povo de Deus por aliança e redenção, eles escaparam por pouco da penalidade de nunca ter Deus morado entre eles, e, portanto, correram o risco de não serem feitos sua casa. Êxodo 33, de 1 a 3. Ser um rebelde perdoado e restaurado para ser um súdito leal de um soberano é uma coisa, e é realmente grande. Mas ser um membro da casa real, um escolhido íntimo do soberano, é muito maior. Seu perdão dado ao rebelde gratuitamente salvo, Deus nunca anula, mas o privilégio de pertencer ao círculo íntimo dos companheiros de seu filho é condicional e pode ser perdido. A tipologia do tabernáculo e templo, quando tomada em sua totalidade, mostra que a casa de Deus pode ser abandonada por ele e ser temporariamente destruída. Jeremias 7:12, Salmos 78, 60 e 61, Jeremias 12, 7, Jeremias 74, 7 e Mateus 23, 38. E o Novo Testamento declara solenemente a mesma coisa com respeito aos crentes. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir, veja Jeremias 17, 7 e 9, no qual a Septuaginta usa essa palavra com o significado de tornar a casa imprópria para a morada do santo. O santuário de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 5, 5. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. O crente que não tem o Espírito de Cristo e assim caminha segundo a carne a ponto de incorrer nesse julgamento, ainda continuará salvo eternamente pela graça imutável de Deus e pela virtude eterna da redenção efetuada pelo precioso sangue de Cristo, mas apenas como que através do fogo. 1 Coríntios 3,15. Porém, ele não compartilhará os privilégios representados na figura da casa de Deus, não será incluído entre os companheiros do Messias. Pelo fato de sabermos que todos os que ressuscitarem na primeira ressurreição compartilharão esses mesmos privilégios, Apocalipse 20, 4 a 6, ficamos sabendo também, em contrapartida, que os que são julgados pelo Senhor como indignos não terão parte nessa ressurreição, assim como as muitas partes das Escrituras nos revelam. Dessa forma, tanto a expressão adoeceram através de Jesus, quanto aqueles da sua parousia. Aqueles que devem ser companheiras com ele durante o período de sua presença como rei desta terra, admitem a possibilidade solene de que alguns tiveram a chance de haverem sido considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos. Lucas 20, 35. Mas não conseguiram atingir tal prêmio. Sem dúvida, existem passagens que tratam de um assunto do ponto de vista do plano e arranjo de Deus, usando termos gerais para abranger e divulgar toda a sua provisão. Mas estas devem ser sempre consideradas em conexão com quaisquer outras declarações sobre o mesmo assunto que revelam o que Deus requer do próprio homem que, por ter sido criado como criatura responsável, ele permite interagir com a sua obra. Desses elementos, por meio da vontade própria no crente, surge a possibilidade de que alguns cristãos não consigam chegar a tudo aquilo que a graça de Deus ofereceu em Cristo.
O isolamento do primeiro grupo de passagens bíblicas produziu o calvinismo, e o isolamento do último produziu o arminianismo. Mas a verdade é encontrada ao considerar a totalidade de toda a Escritura. O princípio da provisão divina é a graça, o princípio de nossa realização é a fé, e a expressão faça-se conforme a vossa fé é a condição irrevogável. Ora, a fé não é apenas uma apreensão de ideias pelo intelecto, nem apenas o assentimento da razão, embora inclua necessariamente a necessidade desses dois elementos. A fé é um princípio de ação que produz obediência a Deus e trabalha em amor aos homens. Fé incipiente obedece a Deus no ponto principal de confiar em Cristo para a salvação da ira e assegura aquele benefício primário pelo qual ele confia. A fé em desenvolvimento obedece a Deus em vários pontos sucessivos de sua santa vontade. Isso resulta em santidade de caráter e pureza de conduta. E de acordo com esse avanço da fé na prática da piedade, haverá o peso da glória que cada um será capaz de suportar. Não será obtida nenhuma possibilidade na qual a medida da fé não possa qualificar. Embora o caminho de aflição não seja em si mesmo um mérito, é Ele quem nos dá preparação excelente para a glória. Mowley, em Romanos 8,18. É inquestionável que essa regra imutável, porque é inevitável, opera de maneira incontestável quanto aos benefícios disponíveis nesta vida. E as Escrituras mostram claramente que opera como benefícios disponíveis para além dessa vida. Destes, um é a participação na primeira ressurreição e assim herdar o reino de Deus. Não há fundamento nas Escrituras ou razões pelas quais esses privilégios particulares devam ser uma exceção à regra invariável declarada, pois a regra está na natureza essencial do homem e em seus relacionamentos com Deus, e nenhuma suspensão ou exceção parece possível enquanto Deus for Deus e o homem for homem. À parte da fé, é impossível que o homem seja agradável a Deus, ou que Deus lhe conceda a bênção concedida aos que lhe agradam. A medida da bênção na possibilidade é o mérito incomensurável de Cristo, disponibilizado gratuitamente aos pecadores pela graça de Deus. A medida da bênção na realização real é a nossa fé. Fé como definida acima e evidenciada. Portanto, tanto o arrebatamento quanto a melhor ressurreição são consequências de uma vida de fé que agrada a Deus. Hebreus 11, versículos 5 e 35. Quando se diz que a aceitação do crente em Cristo envolve a imputação a ele de toda a aceitabilidade de Cristo e que ele está qualificado para compartilhar a glória eterna de Cristo na presença do Pai e que, consequentemente, sua própria vida e as obras não podem ter lugar no assunto, está sendo salientado que, na medida em que o mérito de Cristo é imputado judicialmente a todos os crentes, da mesma forma, todo crente, portanto, deve necessariamente compartilhar igualmente de todos os privilégios. Assim, nenhuma distinção na recompensa seria possível. Nesse caso, uma estrela não poderia, então, diferir de outra estrela na glória. Mas o oposto disso é ensinado na palavra. A imputação da justiça de Cristo dá a todo crente a igualdade de posição e de oportunidade, mas não elimina e não pode eliminar a necessidade de fé ou alterar a regra de que a recompensa é de acordo com a vida de fé. Sendo assim, fica claro que a primeira ressurreição, embora aberta a todos, é um prêmio que deve ser conquistado e que, como todo prêmio, pode ser perdido. E por isso é imediatamente esclarecido o porquê em Apocalipse 20, versículos 4 a 6, onde as duas ressurreições são definidas, uma na abertura do reino milenar e a outra no fim. Diz-se que abençoado e santo é aquele que participa da primeira, incluindo proeminentemente aqueles que em graus variados sofreram por e com Jesus e pela palavra de Deus. E que alguns crentes não considerados dignos dessa ressurreição ressuscitarão na segunda ressurreição para a vida eterna.
Embora eles tenham perdido o reinado com Cristo em seu reino, fica-nos perfeitamente explicado por que, no julgamento final, o livro da vida será aberto e examinado. Apocalipse 20, de 11 a 15. Pois se fosse certo que nenhum possuidor da vida eterna poderia ser encontrado ali naquele dia, esse exame do livro da vida não seria necessário, nem deveríamos esperar a afirmação de que, se alguém não foi encontrado inscrito no livro, esse foi lançado no lago de fogo, pois nesse caso a expressão natural seria, pelo fato de seus nomes não terem sido encontrados. Um entendimento correto dos eventos futuros é de grande valor na vida do cristão, mas não é fundamental para o Evangelho nem qualquer reorganização da ordem ou detalhes desses eventos põe em risco a fé. Homens de ortodoxia indubitável e muito usados por Deus adotaram visões muito divergentes sobre esses tópicos, o que ensina que grandes nomes não podem provar que nenhuma das visões seja o verdadeiro significado das Escrituras. Por outro lado, essa divergência deve garantir tolerância e pesquisas sérias para que mais luz seja obtida e um acordo cada vez mais próximo seja alcançado. Vale ressaltar que Hudson Taylor e R.C. Chapman mantiveram a visão aqui defendida. No apêndice de seu pequeno trabalho The Song of Songs, Union and Communion, o Cântico dos Cânticos, União e Comunhão, Hudson Taylor escreveu sobre a figura das filhas de Jerusalém, que não são propriamente a noiva do rei. Abre aspas. Não representam elas aqueles que, embora salvos, estão apenas parcialmente salvos? Estes são os que atualmente estão mais preocupados com as coisas deste mundo do que com as de Deus. Querem promover seus próprios interesses, assegurar seu próprio conforto. Isso preocupa-os mais do que serem todas as coisas agradáveis ao Senhor. Eles podem fazer parte da grande multidão mencionada em Apocalipse 7, versículos 9 a 17, que sairá da grande tribulação, mas não farão parte dos 144.000. Os quais hão de ser primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 1 a 5. Eles esqueceram a advertência de Nosso Senhor em Lucas 21, 34 a 36. E, portanto, eles não serão dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de comparecer diante do Filho do Homem. Eles, diferentemente de Paulo, não consideraram todas as coisas como refúgio por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor, e portanto não alcançarão a ressurreição dentre os mortos, da qual Paulo temia ficar de fora, mas que pretendia alcançar. Nós queremos que fique registrada a nossa solene convicção de que nem todos os que são cristãos, ou pensam sê-lo, alcançarão essa ressurreição da qual o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,11, não podendo, portanto, ir ao encontro do Senhor nos ares. Para aqueles que, por terem uma vida de consagração, manifestam que não pertencem ao mundo, mas estão olhando somente para Cristo, Ele aparecerá sem pecado para a salvação. Hebreus 9, 28. Robert Chapman, por volta do ano de 1896, publicou uma série de perguntas sugestivas. A número 10 diz o seguinte: os resgatados em Apocalipse 4 e 5 não são os mesmos que aparecem no capítulo 20, versículo 4, e dos quais é dito que sentaram em tronos, pois lhes foi dada a autoridade de julgar? E que participam da primeira ressurreição, versículo 5? Essa primeira ressurreição não seria uma ressurreição das primícias? Agora, na natureza essencial do caso, as primícias são apenas uma parte de toda a colheita, e assim a pergunta prossegue. E o resto dos mortos, no mesmo versículo? Eles não incluem o restante de toda a família de Deus, e não apenas os iníquos mortos? Portanto, além do que é dito no versículo 12, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O versículo 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O falecido Sr. E.S. Peirce estava intimamente familiarizado com as opiniões de Chapman, pois ele viveu com ele por muitos anos. Ele escreveu para mim da seguinte forma:
Era o desejo do Sr. Chapman que, ao andar com Deus e ao obedecer a sua palavra em todas as coisas, ele não se calasse acerca da honra de reinar com Cristo. Ele não viu autoridade nas Escrituras por dizer que todos os filhos de Deus alcançariam tal privilégio. Chapman considerou as palavras de Apocalipse 24 que dizem: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, como sendo uma referência feita a pessoas distintas, e não a todos os santos. Agora, nos versículos 4 e 6 de Apocalipse 20, está dito acerca de um grupo seleto: E viveram e reinaram, e bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, e reinarão. Aqui fica claro que todos os que ressuscitam na primeira ressurreição reinam, do que certamente se deduz que aqueles que não são considerados dignos de reinar não ressuscitam naquele momento. Quem dirá até que ponto esta crença de busca e conscientização contribuiu para a irrepreensibilidade da bela vida de nosso irmão Chapman? A doutrina da vinda de nosso Senhor está nas Escrituras, de maneira tal a promover a santidade da vida. 1 João 3,3, 2 Pedro 3, de 11 a 14 e 1 Pedro 1,13. Esta linha de exposição está de acordo com as Escrituras, as quais fazem as mais imperativas exigências acerca da necessidade de santidade.